Vou fazer agora as anestesias, os bloqueios anestésicos da região da mandíbula. Algumas informações devem ser passadas inicialmente. A posição do paciente deve ser de decúbito dorsal, no qual o plano oclusal da mandíbula deve estar paralelo ao solo. A posição do profissional deve ser anterolateral ao paciente. O bisel deve sempre ser voltado para o osso. Em caso de contato da agulha com o osso, deve ser recuado de 1 a 2 milímetros e também deve ter uma margem de segurança da agulha de 5 milímetros. Outra informação importante que deve ser falada é do tempo de aplicação do anestésico no paciente. Deve ser feito 20 segundos para cada terço do tubete. Para as técnicas anestésicas demonstradas no vídeo, eu irei usar alguns instrumentais. O afastador Langenbeck de ponta ativa longa para dentes posteriores. Também pode ser usado o afastador Langenbeck de ponta ativa curta para dentes anteriores. Para referenciar as regiões anatômicas, eu usarei a pinça Pod-Smith. Porém, numa anestesia normal, seria usado a carpule para fazer a aplicação da anestesia. Irei fazer agora o bloqueio anestésico do dentário inferior. Para essa anestesia, esse bloqueio, é necessário identificarmos duas estruturas anatômicas. Primeiro seria apalpar o barme, que seria o bordo anterior do ramo ascendente mandibular, localizado aqui. E também a prega pitérigo-mandibular. A partir dessas duas estruturas é feita uma bissetriz. A punção da agulha será feita numa região intermediária entre o plano oclusal superior e inferior do paciente, na parte interna da bissetriz. A carpule deve ser posicionada na comissura labial contralateral do lado a ser anestesiado. A punção deve ser feita nessa localização, onde será introduzido 20 milímetros da agulha, injetado 2/3 do tubete, e lembrando que o tamanho da agulha será uma agulha longa, de calibre número 25. A técnica de bloqueio do nervo dentário inferior anestesia as seguintes áreas: do terceiro molar ao incisivo central, anestesia pulpa coronária, osso alveolar, ligamento periodontal, cortical vestibular e lingual, periósteo lingual, mais a região inervada pelo nervo mentoniano. A partir do ponto final do bloqueio do dentário inferior, é recuado 1 centímetro ou 10 milímetros da carpule e deve ser direcionada para o plano medial do paciente, mantendo a inclinação da agulha. A partir disso, é depositado 1/3 do tubete. A técnica de bloqueio do nervo lingual anestesia as seguintes áreas: periósteo e mucosa lingual do terceiro molar inferior ao incisivo central inferior ipsilaterais, mucosa e musculatura dos 2/3 anteriores da língua ipsilaterais, mucosa do sulco gengivo-lingual ipsilateral, glândula sublingual e submandibular ipsilaterais e soalho da boca ipsilateral. Agora faremos o bloqueio do nervo bucal. Para esse bloqueio é usado a agulha longa de calibre 25, a mesma usada para o bloqueio do nervo alveolar, do nervo dentário inferior. Para essa anestesia é preciso localizar duas estruturas anatômicas. Primeiramente, o ápice do trígono retromolar, e é traçado uma linha pela parte vestibular dos molares até encontrar a linha oblíqua externa, que será o ponto de punção. O ponto de punção será introduzido 2 milímetros da agulha, que é limitado pelo osso. Deve ser injetado 1/8 do tubete e a posição da carpule é paralela ao plano oclusal superior do paciente. A técnica de bloqueio do nervo bucal anestesia as seguintes áreas: periósteo e mucosa vestibular do terceiro molar inferior a segundo premolar inferior, o músculo bucinador e a porção inferior da mucosa jugal da região. Agora será feito o bloqueio do nervo mentoniano. Para esse bloqueio é usada a agulha curta, de calibre 25 ou 27. Deve-se primeiro afastar a mucosa jugal do paciente com o polegar e apoiar a mandíbula com
o dedo indicador. Deve ser localizado aonde seria o forame mentoniano, que ele é localizado entre os premolares. O local de punção seria na região de fundo de sulco do primeiro premolar inferior. A agulha deve ser introduzida, deve ser apoiada de forma superior para inferior, seguindo o longo eixo dos dentes. E a punção deve ser feita no fundo de sulco desses dentes. Será introduzido de 5 a 6 milímetros da agulha e depositado 1/3 do tubete. É importante ressaltar que depois que é feita essa anestesia, não massagear a área, porque aumentará a circulação de sangue e não é esse o objetivo. A técnica de bloqueio do nervo mentoniano anestesia tais áreas: periósteo e mucosa vestibulares do primeiro premolar inferior ao incisivo central inferior, mucosa e pele do lábio inferior e pele do mento, além das estruturas inervadas pelo nervo incisivo inferior, que inerva do primeiro premolar ao incisivo central inferior, que inerva a polpa, osso alveolar, ligamento periodontal, cortical vestibular e lingual e periósteo lingual. Agora farei os bloqueios maxilares. Para esses bloqueios, a posição do paciente será de decúbito dorsal, porém agora ele estará mais inclinado. Então, o plano oclusal superior do paciente vai estar a 45 graus com relação ao solo. As informações gerais informadas anteriormente permanecem as mesmas. Para o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, é necessário afastar a mucosa jugal para conseguir enxergar a região de fundo do sulco na linha do segundo molar superior. A posição para a agulha, para a punção, é de 45 graus com relação ao plano oclusal e o plano ao longo eixo do dente. Então, será uma posição infrasuperior, lateromedial e anteroposterior, em 45 graus em relação a todas as posições. A agulha, a carpúlia, no caso, é apoiada na comissura labial do paciente. A agulha é introduzida 20 milímetros e é depositado 1/3 do tubete. O tipo de agulha usada é a agulha longa, de calibre 25 ou 27, mas também pode ser usado a agulha curta em caso de bloqueio isolado, sem ser relacionado com outros bloqueios. As áreas anestesiadas pelo bloqueio do nervo alveolar superior posterior, NASP, são polpa dentária do terceiro ao primeiro molar superior, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical óssea vestibular e palatina, periósteo vestibular, mucosa vestibular, exceto a polpa da raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Para o bloqueio do nervo alveolar superior médio, é necessário afastar a mucosa jugal para localizar a região de fundo de sulco entre os dois premolares. A região de punção será entre os premolares, em uma posição vertical infrasuperior, onde será introduzido de 10 a 15 milímetros da agulha e depositado 2/3 do tubete. A agulha utilizada será curta se for uma anestesia, um bloqueio isolado, ou será uma agulha longa se for relacionado com outros bloqueios. As áreas anestesiadas pelo nervo alveolar superior médio são polpa dos premolares superiores, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical óssea vestibular e palatina, periósteo vestibular, mucosa vestibular dos premolares e raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Agora iremos fazer o bloqueio do nervo alveolar superior anterior. Para isso, primeiro precisamos localizar o forame infraorbitário, e existem duas maneiras para isso. A primeira é com um paciente olhando para o infinito e iremos traçar uma linha reta a partir da pupila do paciente até o segundo premolar do paciente. A segunda maneira é localizando a sutura zigomático-maxilar, descendo 1 centímetro até a asa nasal do paciente. Iremos marcar essa localização e fazer o afastamento da mucosa jugal, para saber o local de punção. A partir da linha traçada da pupila do paciente,
iremos fazer a punção de forma vertical, com a carpulha apoiada no lábio inferior do paciente, na região de fundo de sulco do segundo pré-molar. Iremos introduzir de 15 a 20 milímetros, depositando 2/3 do tubete. E o tipo da agulha dependerá de quais anestesias irão ser feitas. Se for somente a anestesia do nervo nasa, será uma agulha curta. Porém, se ela for relacionada aos outros bloqueios, será uma agulha longa. É importante sinalizar que durante essa anestesia, quando for introduzida a agulha, é necessário fazer um deslocamento da agulha para evitar a bossa canina, para conseguir chegar o mais próximo do forame infraorbitário. O bloqueio do nervo alveolar superior anterior anestesia as seguintes áreas: polpa dos incisivos, caninos, pré-molares e raiz mesovestibular do primeiro molar superior, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical óssea, vestibular e palatina, periósteo, mucosa vestibular anterior e mucosa vestibular dos pré-molares. Para fazer o bloqueio do nervo palatino maior, é necessário uma maior abertura bucal do paciente e uma maior inclinação para conseguirmos localizar as estruturas anatômicas necessárias para o bloqueio. As tais estruturas são a ráfia mediana e a borda gengival livre do paciente. Na região de segundo molar superior, iremos localizar uma região intermediária entre as duas estruturas faladas e será feita a punção. A carpule é apoiada na comissura labial contralateral. Deve ser introduzido até 5 milímetros da agulha e depositado até 1/4 do tubete. Lembrando que deve ser depositado até perceber a isquemia local. A agulha usada nesse bloqueio é a agulha curta ou a agulha extra curta. As áreas anestesiadas pelo bloqueio do nervo palatino maior são o periósteo palatino e a mucosa palatina, dos dentes 18 ao 14 ou do 24 ao 28. Para o bloqueio do nervo nasopalatino, é usada agulha curta ou extra curta. É necessário localizar uma estrutura anatômica importante, que é a papila palatina. Ela fica localizada atrás dos incisivos centrais superiores do paciente. Na hora da punção, a agulha deve ser introduzida de forma lateral. Para isso, a carpule é apoiada na comissura labial do paciente. A agulha é introduzida em 5 milímetros e depositado até 1/4 do tubete, até perceber a isquemia local. O porquê de ser importante essa introdução lateral é para que a agulha não entre no forame incisivo do paciente. A técnica de bloqueio do nervo nasopalatino anestesia o periósteo e a mucosa palatina dos dentes 13 ao 23.